Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa E eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra do Senhor com vocês aí do lado, vocês professores ou não, né? Quem estiver aí se habilitando a assistir as nossas aulas, estamos aqui para isso, para compartilhar conhecimento. Gente, ó, mais uma semana de live, estamos aí na lição 9, Perseverança dos Santos em Cristo. Como a gente sempre fala, parece que está passando muito rápido e está sendo uma revista, assim, muito proveitosa. Por mais que, às vezes, algumas temáticas comecem a repetir e tudo mais, mas eu acho que a gente sempre sai da live com um ensinamento diferente, com um conhecimento, assim, mais aprofundado da palavra. Eu acho que esse é o ponto fundamental aqui que a gente traz para vocês. Você pode achar, mas a revista ela é tão fácil, para que eu vou procurar entender a revista? Para que eu vou procurar um vídeo para assistir? Gente, não, aqui a gente sempre fala, nós não somos formados em teologias, mas a gente busca trazer insights de pessoas que viveram muito a escola dominical, que vivem a escola dominical, e que agora, em posição de professores, tem alguns pontos, algumas coisas que a gente acha que é pertinente passar. E aqui no canal a gente troca. Então não é só a gente falando aqui, mas é você também aí de casa comentando, falando e participando, que é o mais importante para a gente aqui. Então, pessoal, vai chegando, vai compartilhando o link. Acho que eu já coloquei no grupo. Sim, já coloquei no grupo. Geralmente a gente começa às 8h30, mas hoje a gente vai começar um pouquinho mais cedo. Mas a live vai ficar gravada aí no canal. Se puder assistir depois também, quando ela for voltar com o formato de vídeo, assista, que é muito importante pra gente. Já temos aí um pessoal chegando. Quem tá aí online com a gente, comenta aí, pessoal, pra gente saber quem são as pessoas, mandar um beijo e mandar um abraço. Então vamos lá aos nossos avisos iniciais. Esse é o nosso time de apoiadores que eu sempre mostro aqui para vocês, né? Sempre gente nova chegando. E para a gente é um prazer imenso, não só estar aqui trazendo as aulas para vocês ao vivo, mas também fazer os materiais, que é o que esses apoiadores recebem. Além de apoiar o nosso casamento, que é o maior projeto, né, atualmente desse canal, do nosso nicho, né, que é o Boa Semente Jovens. Se você não sabe, tem o Boa Semente Adultos, que né, meu pai traz tudo mais. Mas no nosso nicho é o maior projeto, o projeto do nosso casamento. E aí, quando você se torna parte do Apoia-se, que o link está aqui embaixo, você está apoiando financeiramente esse projeto. Em troca, você vai receber o material didático toda semana, que são enviados às quintas-feiras. Além do material da live, que a gente usa aqui com vocês. Então, às vezes, vocês elogiam, ó, que material legal, gente. Então, é só entrar nos apoiadores que você vai receber toda semana este material. Vale lembrar que no material didático, que é um outro material, você recebe ali um plano de aula, questionário, aprofundamento, dinâmica. Tudo isso você não precisa necessariamente usar na sua aula de domingo. Você pode usar em outro momento que você estiver com os jovens. Então, as dinâmicas são baseadas na lição da semana. E aí, se surgir alguma reunião, alguma coisa, você pode estar aí reaproveitando as dinâmicas. Fica lá no e-mail de vocês e para sempre. O material é que vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês que têm feito parte desse grande projeto e que, consequentemente, está fazendo o nosso sonho se tornar realidade. Então, um beijo. Muito obrigado a cada nomezinho que está nesse quadro. Tanto que já fez, não faz mais, ou os que chegaram há pouquíssimo tempo. Né? Rômulo, Eu tô ouvindo. Ih, gente, tá tem muito conseguindo barulho ouvir? pra mim. Ah, foi mal. Mas é isso aí. Vamos completar mais um quadrinho aí, né? Temos. Chegou a contar, né, da outra vez. Tinha quantas pessoas? 50 e poucas, né? Você falou. Acho que era 58 no total de todas as pessoas que já passaram pelo Apoia-se, né? Mas Não é atualmente isso? nós temos 39 no site e eu acho que 43 no total, porque tem uns pelo Pix. Inclusive, se quiser fazer parte pelo Pix também, me acha aqui no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. Isso aí. E, gente, muito obrigado aí por fazer parte do projeto. O nome aí no quadro é só uma pequena, um gesto de simbolizar, né? Todos que têm contribuído, têm ajudado a gente. Vocês fazem parte disso, definitivamente. Primeiro Deus, né? Que é o organizador de tudo isso aqui. Depois eu e a Poliana. E eu tenho certeza que vocês fazem parte também. Cada nome aí que tá guardado aí. Poliana fala que vai botar no dia do casamento, né? Lá os nomes dos apoiadores. É um projeto legal. A gente quer fazer isso daí, se Deus quiser. É Então, isso para aí, você, gente. ó, quer ter o seu nomezinho lá no casamento lá também,
né? Lá no quadrinho lá, se torne apoiador. Por que não? Isso aí, vocês vão estar lá passando e todo mundo que passar pelo quadro vai fazer questão de estar falando que vocês fizeram parte disso tudo. Então, muito obrigado de coração. E aí é isso, ó. No quadro Professores em Movimento, vocês sabem que eu esqueço de pedir foto. Inclusive, eu esqueci até de tirar da minha classe. Mas, enfim, trouxe aqui para a live os comentários da aula passada. Tivemos bastante comentários, a gente sempre tem bastante comentários. E aí eu gosto de responder aqui na live, que fica gravado o que vocês estão falando. Então, ó, a Má Porfírio, ela comentou, a aula maravilhosa, Poli Rômulo, só para complementar a aula 6, que foi a aula que o marido dela comentou. Diz aqui, ó, J. Porfírio é o meu esposo. Ai dele se não concordar que eu sou muito linda. A gente ficou em dúvida, lembra? A gente ficou em dúvida quem era e ela confirmou aqui, ó. J. Porfírio é o esposo dela. Muito legal. Isso aí. Ai dele se não concordar, gente. Nem pode, ó. Sossô comentou, assista esse vídeo, ele te ajudará muito. Obrigada, casal lindo, professores amados, aprendo muito com vocês. Muito obrigada, Sossô, pelos comentários. Te amamos muito, ó. User 4MKVV4T, provavelmente é um anônimo, né? É meio anônimo, mas diz assim, a paz do Senhor, uma aula abençoada de vocês. Botou muito de coraçãozinho. Muito obrigado, você que comentou. Ó, Patrícia Camasso também comentou, Deus os abençoe. Inclusive, Patrícia, estamos sentindo a sua falta aqui na live, seus insights são extremamente importantes. Volta aqui que a gente quer ter a sua participação no canal. Ó, muito bom, muito obrigada pelo comentário. Poliane Caetano, minha xará aí, quase xará, botou um monte de palminhas, muito obrigada, ó. E Milena Miranda, que também já, acho que ela acompanhou a live com a gente semana passada, ela colocou também, ó. Podemos pontuar também quando Deus manda o povo passar o sangue do cordeiro nas portas e janelas, assim como o anjo da morte. Aí ela bota ali a referência e tudo mais. Muito bom esse comentário. Esse comentário ele faz referência ao que a gente estava falando no tópico 1 da lição passada. A questão das ofertas do sangue. A gente chegou a falar um pouquinho sobre a Santa Ceia. E aí ela tá falando em relação a isso. Então, muito obrigado, Milena, pelo comentário. Deus te abençoe muitíssimo. E é isso, pessoal. Ó, quem chegou aqui na live de hoje, Sossô, chegou aqui, cheguei, casal lindo. Rapaz, apoiadores, muito bom te ter aqui, Sossô. Quando você não aparece, a gente sente falta. E também sente falta de muitas outras pessoas, porque é difícil gravar. Tem uma galera aí que não aparece sem tempo. O Jânio, aquele do Flamengo, mas quem? A de Portugal também, provavelmente o fuso aí não tá batendo. Gente, muita gente que, ó, é difícil. A Ana também. A irmã que acompanhou semana passada também, teve uma irmã que acompanhou. Gente, tem muita gente. Se eu vou falar nome por nome, eu vou acabar esquecendo de alguém, mas não é por nome, porque é muita gente para gravar o nome. E tem a Mari também, a Mari tá sempre aqui com a gente. Enfim, uma galera que tá sempre acompanhando aqui a live. Eu gosto muito quando vocês estão por aqui. E aí é isso, gente. Ó, vamos para a lição de hoje. A lição de hoje tá muito legal. E chega de enrolar. Fala. Antes de você comentar aí, aproveitando antes de começar a aula de fato, falando da galera que acompanha, hoje foi quando é que a gente esteve lá na matriz? Foi sábado. Foi sábado. E eu falei com o Wallace lá, foi legal, o Wallace, o nome dele, guardei o nome dele, falei que ia falar aqui no vídeo também, ele me deu um abraço lá e falou que acompanha o canal lá e que é professor também da EBD, então fica aí um abraço pro Wallace aí, sucesso, Deus te abençoe, te faça cada vez um professor melhor. E eu fiquei muito feliz, porque todo mundo lá de ser reconhecido. Ele passou por mim, me deu um abraço. Poliana foi tirar foto, né, da Ju que tava cantando e tudo mais, aí não deu para ele ver ela. Mas fico feliz aí que tem acompanhado. E para você também, que é do nosso campo aí, tendo a oportunidade, fale com a gente. É sempre bom saber que tem gente do campo, né, acompanhando a gente aqui. Então, um abraço aí pro Wallace, sucesso, Deus abençoe o seu ministério. É muito bom, gente. É muito bom quando vocês param a gente e comentam que assistem o canal e tudo mais. Para quem não sabe, a gente faz parte da AD Bangu, né? Então, se você fizer parte de algumas das filiais e ver a gente na matriz, pode chegar, pode falar, que a gente vai ficar muito feliz de saber que vocês nos assistem. Além disso, nós temos também um apoiador muito importante. Vou voltar aqui o quadro dos apoiadores, eu não sei se está nesse ou no outro. Mas um dos nossos apoiadores é o nosso líder da mocidade, Fabiano Pastor. Agora, aqui, tá lá no quadrinho ali no finalzinho, no canto de lá. No canto direito, no finalzinho. Não sei se para vocês também né? Mas, enfim. Fabiano Pastor. Direito. Direito,
ele é o nosso líder dos jovens. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Ser incentivado assim pelos nossos líderes. E meu pai já chegou a falar com ele e tudo mais, ele falou que gosta bastante do nosso trabalho e que apoia, né? Então, achei muito legal isso quando ele se tornou apoiador, mostra de fato um reconhecimento e eu fiquei muito feliz. Então, enfim, quando vocês virem a gente por aí, pode parar, pode falar, que a gente gosta muito de ter essa interação. Aos demais que moram aí longe, que moram em outros estados, né? A gente gosta quando vocês vão lá no nosso Instagram, mandam mensagem, mandam no WhatsApp também. É o mesmo carinho, é a mesma intensidade, é o mesmo coração, é o mesmo lugarzinho no coração que vocês vão ter. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Pode começar? Com certeza, vamos lá, vamos nessa. Vamos lá, carta aos Hebreus. Sempre tem gente nova chegando no canal, por isso que esse slide é um slide introdutório. O mesmo texto que você encontra aqui, você encontra na sua revista de professores. E aí é sempre importante você sempre retomar o porquê que a gente está estudando essa temática. Na aula passada, na minha aula passada da EBD, né, em si, na igreja, eu trouxe algumas perguntas até mesmo para eles se situarem, porque, tipo assim, por que a revista está falando que Jesus é superior aos anjos? Por que está falando que ele é o superior dos sacerdotes? Por quê? Porque tem todo um contexto da carta aos Hebreus. Então, tem que estar sempre pegando um aluno para refletir sobre o que ele está estudando, que não é só mais uma lição, não é uma lição solta. A lição faz parte de um contexto da revista, um contexto ali da carta aos Hebreus. Por isso, sempre volte nesse slide, sempre volte nessa tecla e faça sempre uma contextualização do que os seus alunos estão estudando. É muito importante. Então, vamos lá, lição 9, perseverança dos santos em Cristo. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. O Rômulo gostou do tópico 1 e eu, coincidentemente, gostei do tópico 3. Então, assim, a gente trocou, inverteu os espaços. Eu vou dar aqui uma introduzida, lendo aquela parte que geralmente ele lê, e aí eu vou passar a palavra para ele. Então, vamos lá. Lição 9, perseverança dos santos em Cristo. Texto de referência se encontra lá em Hebreus 10, do 19 ao 22. Versículo do dia se encontra lá em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Inclusive, tem um hino muito bonito sobre essa questão. Vou botar depois no grupo do WhatsApp. Não vou falar aqui, nem vou cantar, porque senão vai dar ban na nossa live. Mas é um hino muito bonito. Agora que eu li aqui. E não é exatamente isso. Fiel é o que me prometeu. Então, vou botar lá no grupo. Então, se você não faz parte do grupo, entra aqui embaixo. Que as vagas estão acabando, inclusive. Verdade aplicada. A perseverança em Cristo faz parte da caminhada cristã da salvação. Momento de oração, oremos para que sejamos firmes e constantes na caminhada, perseverantes em oração e na fé em Jesus. Então, hoje, essa semana, o momento de oração veio aqui concordando com a revista, e aí, no final, vamos ver quem é que vai fazer a oração, que eu não me lembro, mas a gente vai ver no final. O objetivo da lição: explicar que devemos nos aproximar de Deus em Cristo, apresentar que a nossa fé deve ser inabalável e demonstrar a necessidade de uma vida em comunhão com Deus. Ao final da aula, você tem que perguntar aos seus alunos, né? Ou perguntar ou deixar ali implícito todas essas questões do objetivo da lição. Não adianta você dar uma aula e os alunos não saírem tendo em mente esses pontos fundamentais que estão aqui no objetivo da lição. Introdução. Muitos dos irmãos que foram receptores da carta aos Hebreus apostataram da fé e abandonaram a comunhão com os santos. Falamos sobre isso nas primeiras lições. O capítulo 10, do 19 ao 39 da carta aos Hebreus, nos exorta a perseverança, firme convicção e comunhão. Muito legal essa introdução. Ponto-chave: somente por meio de Cristo, o novo e vivo caminho, podemos nos achegar ao Pai. Antes de passar para o Romulo, chegou mais gente aí na live. Vou botar aqui o nomezinho. Reinaldo Pascoal, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Reinaldo. Comenta aí de onde que você é, que a gente quer saber, e mandar um abraço bem grande para vocês. Muito obrigado por assistir a nossa live. Vamos lá. Contigo, Romulo. Então vamos lá, gente. Pai do Senhor pro Reinaldo aí, ele falou, né? Pai do Senhor, eu também lembrei de dar Pai do Senhor também. Vamos lá, mais uma lição de número 9 já, tá bom? Poliana já introduziu. Eu vou ler só o título de novo, para a gente situar aqui e eu já entrar no tópico 1. O tema, né, da lição é a perseverança dos santos em Cristo. Um tema muito pertinente. E agora a gente entra no tópico 1. E antes da gente, de fato, começar a falar sobre o conteúdo,
você vê que o tópico 1, falando necessariamente do tópico 1, ele vai abranger 2 tempos muito importantes, né, que é o tempo da lei e o tempo da graça. Você vai ver que está bem nítido aqui, e ele fica fazendo um contraponto um com o outro. E só no tópico 1, tá bom? Retendo só o tópico 1, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. No 1, antes do 1.1, diz assim, ó: o novo e vivo caminho. Por intermédio de Cristo, hoje temos acesso à sala do trono do Pai, não mais por meio do sacerdote e sangue de animais, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, provendo assim um novo e vivo caminho. Ou seja, né, já que existe um novo caminho, existe alguém que trilha esse caminho e que nos faz, né, se chegar diretamente a Deus. E Cristo é o pilar primordial desse caminho, né, o tema central da Bíblia, de toda a criação, tudo você vê que aponta para ele. E é interessante esse contraponto que a gente vai falar agora, no 1.1 e no 1.2, que é o tempo da lei e o tempo da graça. Você vê que os dois têm pesos diferentes, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, o que o tópico 1 dá uma introduzida é que chegou um novo tempo, chegou um novo caminho, chegou o alguém que era esperado, o Messias que era esperado, era guardado, era de quem os profetas falavam sobre, né, e aguardavam sobre ele, e agora esse caminho chegou, o Filho de Deus chegou, o unigênito de Deus chegou para começar um novo caminho e para nos fazer trilhar nesse novo caminho, que agora é o tempo da graça, não mais o tempo da lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, mas sim o, o tempo da graça. A gente falou sobre isso na edição passada, né, que era o personagem principal ali na lei, né, lá atrás, né, era Moisés, que foi dado a lei a ele, e agora, né, no Novo Testamento, diretamente, no tempo da graça, é a figura de Cristo. Apesar de Cristo ser o tema central de toda a Bíblia, mas ele faz esses dois contrapontos, a gente falou sobre isso na lição passada, e foi bem destrinchado lá. Se você quiser saber um pouco mais, chega no vídeo anterior, que a gente comentou sobre isso. Então vamos lá, gente. Tópico 1.1. Diz assim, ó: aproximemo-nos de Deus com sinceridade. Antes da morte de Jesus, o acesso à presença de Deus no tabernáculo era restrita. Vamos sublinhar essa palavra aí, importante, né? Restrita e cheia de exigências. Então vamos lá, 2 pontos importantes. Restrita, ou seja, não era todos que poderiam ir, e não só aqueles que poderiam ir, que era restrito, para se chegar até os que poderiam, né, depois dessa restrição, ainda era necessário uma série de exigências. E ele fala que por parte da lei, para adentrar o Santo dos Santos. No entanto, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor, podemos nos aproximar de Deus com intrepidez. Olha só que interessante. Antes, no tempo ali, né, no tempo da lei, era restrito, né, aos sacerdotes, e também aos sacerdotes que adentravam ali no Santo do Santo, era necessário uma série de exigências para que eles viessem a estar aptos a entrar ali na presença, né, de Deus. E agora você vai ver que no tempo agora em Cristo, no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, não é mais necessário todas essas exigências. Todo aquele que estiver contrito, com o coração quebrantado, e decidir, né, e aceitar o sacrifício de Cristo, você pode entrar nessa presença, você tem acesso a essa presença. É por isso que quando Cristo morre, fala que o véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, ele nos deu livre acesso a Deus. E aqui no final ele fala: todos nós que estamos em Cristo Jesus temos um outro caminho que é mais sublime do que o antigo. Olha só, é interessante, vamos aos pontinhos aqui, que eu gostei muito desse tópico. Ele fala que é mais sublime do que o antigo, ou seja, antes existia um caminho, né? E agora, só que esse caminho que Cristo nos proporciona é mais sublime, é melhor, é um caminho ainda mais direto. Ou seja, no tempo da lei eram exigências, eram algumas outras coisas que você precisava fazer. Se a gente pudesse botar aqui alguns pontos, era necessário que você fizesse algumas coisas para se tornar digno de acessar um local. Já no tempo da graça é diferente isso, não é em razão do que você faz, da sua capacidade, mas é necessariamente o que Cristo fez por você. A gente vai chegar lá. Mas ele fala que é mais sublime do que o antigo, ou seja, esse novo caminho, o caminho que Cristo trilhou, um novo caminho, um novo e vivo caminho, é mais sublime do que o antigo. O novo caminho é por meio de Cristo Jesus e temos acesso direto à presença de Deus. Portanto, trilhemos o caminho com sinceridade e fé em sua presença. Então vamos lá, falei, né, que esse tópico ele divide muito bem, tempo da lei e tempo da graça. E eu coloquei aqui 2 pontos para a gente discutir aqui que eu acho muito pertinente. Eu coloquei aqui dois contrapontos. No tempo da lei, você vai ver que a lei exigia de você.
Você vê que o sacerdote, né, era restrito para alguns, e para aqueles que poderiam acessar era necessária uma série de exigências, ou seja, a lei exigia de você alguma coisa. Agora a graça é diferente. A graça alcança você. Então vamos lá, vamos voltar aqui para deixar uma frase melhor. A lei exigia de você, ou exige de você, e a graça não exige de você, ela alcança você. Então são dois contrapontos muito importantes. Enquanto um era necessário que você tivesse uma parcela para alcançar, nesse outro não é necessário que você tenha uma parcela, mas foi algo que já foi alcançado para você. Isso é muito interessante. Esses dois contrapontos é muito interessante. Não estou aqui pregando, eu gosto sempre de frisar que não é uma libertinagem, não é tudo que você puder fazer, não, Cristo já alcançou, você não precisa fazer mais nada, não é sobre isso. E também não vou ficar também explicando, acho que eu já falei isso em outras lições também, para não ser muito repetitivo. Mas eu estou falando aqui para professores, né, pessoas que compartilham a mesma fé e têm um entendimento. Existia o tempo da lei. A lei fazia que você exigia de você alguma coisa, você tinha que ter um posicionamento, para, de certa forma, ser participante. Agora, o tempo da graça, não. O tempo da graça, mesmo você sendo falho, mesmo você sendo ruim de coração, a graça te alcançou. E por intermédio da graça ter te alcançado, aí a gente entra no outro ponto. A graça, por ter te alcançado e por não ser com meritocracia, não exige de você, mas alcança você e constrange de você de tal forma que você quer corresponder a essa graça. Então é muito interessante. O tempo da graça, ela não exige de você, ela alcança você, mas por ela te alcançar, exige que você faça alguma coisa, não por exigência, por obrigação, mas por vontade de querer fazer alguma coisa. Entende? São duas coisas muito parecidas, mas não são, né? Então a gente tem que botar esses dois pontos aí importantes, e eu acho que o tópico ele divide muito bem. Tempo da lei, tempo da graça, e é por isso que nós fazemos hoje. Nós não fazemos para alcançar, nós já alcançamos e por isso fazemos. É por isso que nós fazemos esse vídeo aqui toda terça-feira, às 8h30. Hoje nós começamos um pouquinho mais cedo, né, às 8. É por isso que quando você tem a oportunidade de você trazer uma aula no domingo, você traz. É por isso que você assiste esse vídeo, se prepara. Por quê? Porque Cristo morreu por você, e isso traz em você, confronta você de tal forma que você recebeu esse presente e você precisa fazer com que esse presente alcance outras pessoas também. Então é isso, esse é um novo e vivo caminho, é algo que Cristo proporcionou para a gente, nos tirou do tempo da lei, que eu fazia alguma coisa para alcançar, e nos colocou no tempo da graça, que mesmo eu sendo ruim de coração, essa graça me alcançou e eu tenho a oportunidade de ser participante dela também. Amém? Acho que ficou legal, deu para entender? Deu sim, pode continuar. Algo a pontuar ou não? Tá no tópico 1.1 ainda, né? 1.1, vou para 1.2. Não, pode continuar. Então vamos lá, gente. Tópico 1.2. Vai continuar nessa mesma linha de raciocínio, o tempo da lei e o tempo da graça, só que ele aborda um tema um pouquinho mais diferente, eu vou tentar destrinchar aqui com vocês. No 1.2 ele fala livres de toda a culpa. Vou ler também para poder situar, né, e ficar mais fácil da gente destrinchar o tópico. Para se chegar com sinceridade ao trono de Deus, nossa consciência e coração devem ser purificados. Sublinha essa palavra, purificados, é muito importante. Os antigos rituais em nada purificavam o adorador. A culpa e o pecado estavam sempre diante deles, pois a própria lei mostrava o quanto eram culpados. Olha só que interessante. O tempo da lei não perdoava pecados. O tempo da lei não fazia com que você se tornasse definitivamente apto a alguma coisa. Ela mostrava o seu pecado. A lei, basicamente, se a gente pudesse colocar aqui em pontos importantes, mostrava a miséria humana. A lei que foi dada a Moisés e que Moisés ele escreveu e tudo mais, mostra a você que nós somos miseráveis o bastante de não conseguir cumprir de fato a lei. Então a lei vem com esse peso, justamente de mostrar que você não consegue, meritocracia nunca existiu, você não vai conseguir, mesmo no tempo da lei ali sendo algo que você precisava fazer, você precisava tentar, no final das contas você não conseguia, porque a lei mostra para você, a lei serve para mostrar a miséria humana, que ela não consegue, você não consegue cumprir de fato tudo aquilo que Deus ordenou para você. E é por isso que a graça chega. A graça vem nesse contraponto de mesmo você não sendo apto, mesmo você não conseguindo alcançar de fato tudo aquilo que foi ordenado, mesmo assim a graça te alcançou. E é muito interessante isso. Vamos continuar aqui, ó. Vou ler de novo para falar mais uma coisa. Os antigos rituais em nada purificavam o adorador. A culpa e o pecado estavam sempre diante deles, pois a própria lei mostrava o quanto eram culpados. E a gente volta aqui. O tempo da lei não perdoava pecados. A lei não tinha capacidade de salvar ninguém. A lei não tinha capacidade
de perdoar ninguém. E agora a gente entra no outro ponto, que agora a gente volta para o tempo da graça, né? Ou melhor, vai para o tempo da graça, né? Que foi após. Sendo assim, agora Cristo, devido à eficácia de sua obra, o pecado é completamente extirpado. Olha só que interessante, completamente extirpado. Na lei, não era capaz, o pecado, a lei não perdoava pecado, só que agora Cristo, com a figura pilar ali no Novo Testamento, esse Deus, esse homem perdoa pecados. É por isso que todo pecado é extirpado. E ele fala aqui, de tal forma que além de arrependidos, convertidos das práticas pecaminosas, ansiamos pela presença de Deus. Hoje vivemos uma vida de santidade devido ao Espírito Santo que habita em nós e ao desejo de participar de um encontro diário com Deus. E é exatamente esse ponto que eu queria trazer. A lei não tem capacidade de salvar ninguém, porque justamente a lei mostra a miséria humana e a incapacidade do homem de se auto-salvar. É por isso que Cristo vem, é por isso que é necessário um novo tempo, o tempo da graça, de mostrar que mesmo você sendo miserável, esse Deus te amou, esse Deus te salvou, esse Deus mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que nele crê, existe uma condição. Também é necessário que você tenha uma correspondência nisso. A salvação ela é um presente que foi dado a você. Cristo já morreu na cruz do Calvário, nada mudou isso. Mas você precisa aceitar essa mensagem, você precisa crer nessa mensagem. A partir do momento que você crê, há uma nova vida, há um novo caminho e há uma nova oportunidade para a gente. Então é isso. Seja você bom o bastante que você possa se achar, que na verdade ninguém é bom de fato. Seja você ruim o bastante que você possa se achar, porque nós somos sim ruins. Mas a ideia é que Cristo veio para todos. E todos aqueles que se achegarem, seja da pessoa que se considera boa ou não, há uma salvação para ela. Então, é sobre isso. A lei não perdoava pecados, mas a graça perdoa. A figura de Cristo perdoa. A cruz do Calvário foi ali o pilar principal, né? O holocausto ali de Cristo, morto na cruz do Calvário, dando a oportunidade de um novo caminho para a gente, o perdão dos pecados, extirpados, esquecidos, muito importante que a gente frise isso, para uma nova vida com Cristo, um novo caminho, e só esse novo caminho nos chega diretamente a Deus. O antigo é impossível me chegar a Deus, porque é meritocracia. O novo é possível, porque é graça, é algo que Cristo fez por mim. Então, é sobre isso. Então, é isso aí. Livre de toda culpa. O sacrifício de Cristo nos deu essa oportunidade. É isso. Gostei muito. Muito bom, muito bom. Temos alguns comentários aqui, depois eu falo alguma coisa. Mas espera aí, ó. O Reinaldo Pascoal, ele falou que ele é de Aparecida, Goiânia, Goiás. Muito legal, Reinaldo. Muito bom te ter aqui. Ó, Boa Semente tá aqui com a gente, que no caso é meu pai. Tá aqui, ó. Oi, cheguei aqui. E aí, a Sossô colocou, ó, Rômulo, você falou muito bem no tópico 1, foi muito esclarecedor. É bom, gente, quando vocês trazem esse feedback para ver se o que a gente tá falando tá fazendo sentido. Então, muito obrigada, Sossô, pelo feedback, ó. E a Sossô aqui tá falando com meu pai, né? A paz, pastor, tal. A paz, irmã Sossô. Muito legal, gente. Vão comentando aí. Sobre o tópico 1, no geral, acho que você trouxe muito bem os pontos, muito melhor do que eu traria. Eu trouxe aqui outras coisas que não são também tão aprofundadas de como você trouxe, então foi muito bom. E aí é isso, gente. Eu acho que o que eu acrescentaria é para você trazer, no caso você professor, na sua aula, trazer um pouquinho sobre como foi esse encontro com o novo caminho, né? Com o caminho em si. Como que você encontrou, na verdade é a gente que encontra, né? Cristo que nos encontra. Seria legal talvez separar um momentinho para você falar um pouquinho sobre isso, né? Não só esperar que seus alunos tragam experiências, mas também você trazer essa experiência da sua conversão, dessa questão toda que a gente tem com relação ao caminho, que é o próprio Jesus. E aí fazer esse contraponto entre o antigo caminho, um caminho que, né, não leva a Cristo, e o outro caminho que é o próprio Cristo. Então, se eu pudesse aprofundar mais o que você está falando, traria essa questão da experiência ali do professor, para ele trazer em aula todas essas questões. Mas, no geral, é isso. Ainda tem um ponto de uma polêmica que eu ia abordar ali na introdução, que tá rolando muito, tá muito em alta, e eu não vou trazer aqui, eu vou falar por cima, mas não vou trazer aproximadamente, porque eu não tenho capacidade para isso, mas é só porque, gente, se eu, como jovem, estou tendo contato com essas discussões, é bem provável que os seus alunos também estejam tendo contato com essa polêmica. Quando diz aqui, ó, logo no início, na introdução, ó, por intermédio de Cristo, hoje temos acesso à sala do trono do Pai. Não mais por meio de sacerdote e sangue de animais, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, promovendo assim um novo e vivo caminho. Então, aqui
não é mais o sacrifício que é feito, não é mais alguém sendo intermediário. E aí a polêmica que surgiu nos últimos dias é a questão do neopentecostalismo, né? Que algumas igrejas aí têm apontado, não estou falando da nossa não, porque a nossa não se encaixa nisso. A Assembleia em si não se encaixa nisso. Mas algumas igrejas que têm colocado alguns elementos que tentam fazer o intermédio entre o homem e Deus, quando a gente sabe que o único intermédio, o único intermediador é Jesus. Não existe colocar outras coisas, outros conceitos, pessoas que façam essa ligação entre o homem e Deus. Só existe um caminho, só existe um intermediador, que é o próprio Jesus. Então, eu acho que é fundamental que você frise essa temática, essa questão com os seus alunos, porque pode ser que alguns alunos estejam aí, imersos nesses conceitos, nessa questão do neopentecostalismo, e é importante que você, professor, se adiante nessa temática, não espere explodir na sua igreja, no seu grupo de jovens. Fale antes sobre essa temática, que eu acho que é muito importante. Mais comentário aqui. O que você quer falar sobre isso, Romulo, antes do comentário? Não, concordo plenamente. Jogou uma polêmica aí, gosto de polêmicas, entendeu? Mas é sobre isso. Eu acho que a Bíblia é muito clara em relação a gente entender que a gente não precisa de nada, né, para chegar a Deus ou para adquirir alguma coisa de Deus ou para exigir alguma coisa de Deus. Eu não preciso de adereços, não preciso de objetos, eu preciso única e exclusivamente da minha fé. E eu tendo fé, eu tenho a capacidade de alcançar as coisas. Acho que deu para entender. Você deu um gancho perfeito aí pro tópico 2, que eu vou passar para você, mas antes eu vou ler aqui os comentários, Sim, Polly, podemos perguntar aos alunos o quanto de novo o novo de Deus tem transformado você. Exatamente, excelente pergunta. Anota aí, pessoal, essa pergunta que a Sossô lançou aqui. É importante você frisar essa questão do novo caminho. E não é porque você, tipo assim, tem a galera que aceita Jesus e passa a frequentar a igreja, mas tem a galera que nasce na igreja, mas também é importante que a gente encontre o caminho, ou o caminho nos encontre, né? É importante que a gente que a gente tenha esse recalculamento, se essa palavra existe, a gente recalcule a nossa rota e esteja no verdadeiro caminho. Então, é muito importante, Reinaldo Pascoal comentou aqui, eu sempre cito minhas experiências aos meus alunos. Isso é fundamental, fundamental. Para que não seja ali só você, fala sobre isso dos alunos, fala sobre isso, fala sobre aquilo. E eles não veem que você também se coloca nessa posição vulnerável, muitas das vezes, de trazer as suas experiências. É muito importante para que eles também se abram. Então, é isso, Isso só comentou. Rômulo tá afiado e rápido nos esclarecimentos. É isso. E é por isso que ele vai entrar agora no tópico 2. Vai lá. Amém. Isso aí, hoje eu tô mais objetivo, né? Eu também percebi isso, mas é bom também ser mais objetivo e a gente tá tentando desenrolar também a live mais rápido, então acho que é importante também. Até fica melhor com mais clareza também, né? Então vamos lá, gente. Vamos pro tópico 2. Firmes na promessa. Eu até já falando na musiquinha da harpa. Firme na promessa de Jesus. É isso aí. Vamos lá. A firme convicção nas promessas garante a salvação, mesmo diante de grandes provações. 2.1, convicção. Aí aqui ele vai trazer um pouquinho do tema. Eu vou ler, gente, porque eu gosto de ler e ir comentando cada um, às vezes, das frases, né? Mas vamos ver, vamos lá. De acordo com o dicionário, aí eu já não vou saber pronunciar, acho que é Oausis, não é? Oausis, acho que é isso. Oaus, alguma coisa assim. O termo convicção significa crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas, em razões íntimas. Legal, base em provas, né? Importante isso daí, sublinha isso daí, provas. Ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Ou princípio ideal como um modelo de perfeição. Ou seja, ele fala aqui com base nas provas e razões íntimas, né? Ou seja, experiências. Isso é um ponto importante, experiências. Logo, a fé precisa estar convicta de forma que o nosso entendimento não fique abalado por qualquer tipo de questão ou dúvida. Eu vou sublinhar essa palavra dúvida, que eu quero depois falar um pouquinho sobre isso, mas eu falo no final. Convicto é ter certeza de algo. Ser convicto é ter certeza de algo. E não vacilar ou esmorecer na caminhada. Nossa fé nas promessas são pautadas na palavra de Deus e em nosso encontro real com o Cristo vivo. Então, eu comentei aqui porque, basicamente, esse tópico fala sobre convicção, naquilo que a gente tem crido, né?
E um principal ponto aqui que eu coloquei são experiências. Eu lembrei aqui daquele versículo, não chega a puxar aqui, mas do grão de mostarda, né? Quando o Cristo está falando ali para os discípulos, né, e tudo mais, e ele fala que se eles tiverem fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de transportar os montes. E eu sempre entendi esse versículo, né, essa passagem, como a ideia de que a minha fé precisa ser pequenininha, e mesmo sendo pequenininha, eu teria capacidade de fazer essas coisas. Ou seja, eu não preciso de uma fé grande, eu precisaria apenas ter fé. E ali eu seria capaz de fazer alguma coisa. Eu sempre entendi dessa forma, né? E eu falava, pô, então se eu não estou transportando montes ainda, é porque minha fé nem é do tamanho de um grão de mostarda. Depois, né, tendo a oportunidade de visitar uma igreja, o pregador, né, o preleitor, comentou um pouco sobre essa passagem e ele trouxe um esclarecimento que para mim fez muito sentido no dia que eu ouvi. Ele falou que basicamente o grão de mostarda não é que a gente precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda, mas precisa ter fé como um grão de mostarda. Vamos lá, vou tentar explicar. O grão de mostarda, como qualquer outro grão, como qualquer outra semente, nós pegamos e plantamos. A partir do momento que nós plantamos, nós regamos e nós fazemos e nós cuidamos para que aquele grão vire aquela semente, né, vire uma grande árvore, ou vire um grande ou qualquer outro grão que a gente pudesse colocar, mas a gente está falando exclusivamente do grão de mostarda. Ou seja, no final das contas, eu não preciso do tamanho do grão, mas eu preciso ter fé como aquele grão, no sentido de que eu vou botar na terra e com as minhas experiências eu vou regando. Eu tenho experiências, eu rego e cresce mais um pouquinho. Eu tenho experiências, rego, cresce mais um pouquinho. Vou regando, vou cuidando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quanto mais experiências eu tenho, mais convicção eu tenho daquilo que eu creio. Então é sobre isso. E quando ele falou aquilo, para mim fez muito sentido, no sentido de que eu não preciso ter uma fé pequena, ou não necessariamente seria que o menor que fosse a fé eu teria capaz de alcançar alguma coisa, mas é que a minha fé deveria ser como aquele grão de mostarda, como aquela semente, no sentido de que com as minhas experiências eu rego, e cada vez que eu vou tendo mais experiências, vai crescendo cada vez mais. Tu puxou aí esse versículo aí? Eu vi tu mexendo aí no computador, ou não? Sim, sim. Qual é Sim, o ó, versículo? Mateus 17:20. Eu acho isso muito interessante, porque algumas versões trazem exatamente essa ideia que você falou, do como, né? Como um grão. Né? Não do tamanho, mas como. Eu achei interessante que você falou, porque algumas versões realmente falam isso. Então tem Aham. aqui na versão, não sei que versão é essa, que não aparece. Ah, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será possível para vocês. Aí em outra versão aparece aqui, ó. Disse-lhes ele, na versão Almeida Revista e Atualizada, disse-lhe a eles, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não quer dizer pequeno, do tamanho, quer dizer como um grão de mostarda, direi a este monte, passe daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, isso que você falou se prova muito quando a gente vai vendo algumas traduções, né, algumas versões da palavra, né, muito bom. Isso aí, gente, é muito importante, porque quanto mais versão a gente tem, mais a gente pode avaliar ali. Não necessariamente não perde a fidelidade do texto, mas sim são elementos que quando você tem mais de uma tradução ali, você consegue experimentar mais isso. E quando ele falou dessa forma, como eu tinha a tradução que falava do tamanho, eu sempre entendi como do tamanho de um grão de mostarda. E a partir do momento que ele trouxe essa nova perspectiva, né, que ele não trouxe, na verdade isso está na Bíblia, ele basicamente só devia ter uma versão que eu não tinha. Então, assim, ele comentou sobre isso, e isso saltou os meus ouvidos, e para mim fez muito sentido. Então, no final das contas, são experiências. Quanto mais experiências você tem, mais convicção você tem da sua fé. E isso é interessante. Comentei sobre isso e eu falei que falaria sobre a parte da dúvida, né? Ele fala assim, ó, não fique abalado por qualquer tipo de questão ou dúvida. Eu queria comentar um pouquinho sobre dúvida, gastar só um pouquinho de tempo nisso, porque eu acho que é importante. Às vezes as pessoas acham que na nossa fé nós não temos dúvida de nada. A verdade é que nós não devemos ter dúvida de quem a gente tem crido, que é Cristo Jesus. Nós não deveríamos ter dúvida. Mas questões vão surgir ao longo do tempo, sobre aquilo que a gente poderia ou não fazer, sobre o que é pecado ou não é. Tem até um livro do Lucas Martin, que ele fala um pouquinho sobre isso, né? Eu até comentei sobre isso, acho que nos primeiros vídeos que a gente comentou, que é o livro Hackeado. E tem uma parte que ele fala que a igreja, às vezes, perde muito tempo com o que se deve ou não fazer e esquece do que tem que ser feito. Então, eu acho interessante, mas eu não vou ater nesse momento a isso.
mas ele fala da dúvida. Então, assim, quando nós duvidamos de alguma coisa, é importante que você entenda que na sua caminhada vai surgir dúvidas, em alguns momentos você vai se questionar com alguma coisa. Se a gente pegar a Bíblia, gente, pegar para um leigo que a gente que não ouviu ainda, ele vai ler algumas coisas e vai falar, não, isso aqui é folclore total, isso aqui não é verdade. Só que é necessário fé. São as suas experiências que te faz crer nisso. Você sabe, eu sei que Cristo é real porque eu não preciso que ele esteja aqui no sentido do meu lado, fisicamente aqui. Só os discípulos tiveram essa oportunidade, né? Aquelas pessoas daquela época. Mas hoje eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho convicção que ele existe porque eu tive minhas experiências com ele. Então, no final das contas, é sobre experiências. Mas ao longo do caminho, dúvidas vão surgir, questões vão surgir. Isso não é errado. Dúvidas são feitas para serem respondidas. Dúvidas são feitas para que seja necessário buscar respostas. Então, a partir do momento que você duvidar de alguma coisa, não fique com a dúvida no seu coração de achar, meu Deus, estou pecando contra o Senhor porque eu estou duvidando. Não, duvide. Se você estiver com essa dúvida no seu coração, busque fundamentos para uma resposta com a sua dúvida. E a partir do momento que você responder essa dúvida, você vai ter questões melhores e você vai ter experiências e capacidade de entender que aquilo que você crê é de fato verdade. E eu digo ainda mais, né? As minhas maiores experiências que eu tive de convicção, de crescer na minha fé, foi com pessoas que me questionavam, com pessoas que não tinham a mesma fé que eu, me faziam uma série de perguntas, questionavam aquilo que eu cria, e a partir do momento que chegava-se uma dúvida no meu coração, quando eu tinha aquela pergunta, eu buscava fundamentos e depois eu voltava com uma resposta, com convicção, ainda mais daquilo que eu creio. Então, é sobre isso. Às vezes, as pessoas que estão ao seu redor, que te questionam, na verdade, são essas pessoas que estão te fazendo crescer, porque não concordam com tudo que você fala. Mas aí você vai buscar respostas e você vai responder para elas e mostrar que, de fato, o que você crê, de fato, é aquilo que você tem que viver, que você crê e que é a resposta para tudo, né, na sua vida. Então, é sobre isso. Acho que o tópico 2.1 fala sobre isso, as convicções, as suas experiências, e quanto mais experiências, mais convicção. Dúvidas é necessário, acontece, mas são feitas para ter resposta. Então, busque resposta para suas dúvidas. É isso, só vou comentar? Até porque não tem como você ter convicção de algo que você não conhece. E aí a dúvida ela pode ser um ponto inicial para você se aprofundar naquilo que você, né, está ali buscando na sua caminhada. Então, é exatamente o que o Romo falou, trouxe isso muito bem, ó. Chegou agora também Ana Paula, Artes e Mimos. A paz do Senhor, eu sou Ana Paula Medeiros, ela é a nossa apoiadora também. Muito obrigada, Ana Paula, por estar presente e por também ser a nossa apoiadora. Muito legal. Mas, no geral, pode seguir, Rômulo. Firmeza agora. Gente, vamos lá então, firmeza 2.2. E ele vai continuar falando um pouquinho da fé, basicamente da convicção, né, que nós temos naquilo que nós acreditamos. Ele fala assim, ó, guardemos firmemente a esperança e a fé que professamos. Está lá em Hebreus 10:23. A expressão retenhamos firmes é a tradução de uma outra palavra no grego, né, que está aí na revista de vocês. É uma só palavra do grego tal, né, que significa reter fielmente, conservar com zelo o que possui, não deixar ir embora. Olha só, interessante, né? Guardar, não deixar ir embora, segurar bem firme com você. Outro elemento interessante é o tempo verbal, o presente do substantivo que expressa uma atitude imediata, perene e duradoura, que indica possibilidade e potencialidade, ou seja, se não guardarmos firmes a nossa salvação, possivelmente podemos perdê-la, logo se faz extremamente necessário guardar aquilo que Jesus nos deu. Nesse tópico aqui tem uma questão muito grande, né? Essa ideia de que da salvação, uma vez salvo, salva para sempre, ou você pode perder a salvação ou não. Enfim, não vou entrar nesses temas polêmicos, já basta o tema polêmico aí que Poliana já colocou hoje, mas não é sobre isso, não. Eu só não quero perder tempo com isso, né? Acho que nós somos pessoas que já caminham há um tempo, então cada um tem as suas convicções nesse sentido, e basicamente, se você é da Assembleia de Deus, você tem um pensamento diretamente a isso, porque é doutrina. Mas, enfim, vamos continuar sobre isso. Ele fala aqui algo interessante, essa ideia de guardar fielmente, proteger. E eu sempre penso nessa ideia de que... Vou ilustrar aqui uma história, né? Vou botar um exemplo. Se eu recebo um presente da Poliana é uma pessoa especial para mim, né? A mulher que eu vou me casar e tudo mais. Então, se ela me dá um presente, é algo que eu vou guardar com muito carinho, com muito amor. Eu tenho uma das Bíblias que ela me deu, até ali, né? É a Bíblia do Spurgeon. É até uma Bíblia que eu tenho que usar um pouco mais, ela é uma Bíblia de estudo muito boa.
Então, eu guardo ali ela muito bem, entendeu? Ela tá sempre ali. Eu não vou deixar que qualquer pessoa pegue, qualquer pessoa jogue para um lado, jogue para o outro. Primeiro, porque é uma Bíblia, né? Mas segundo, porque foi uma pessoa especial que me deu, né? Então, quando nós recebemos algo de uma pessoa especial, nós guardamos de uma forma especial. Então, para você que consegue entender muito bem o que eu já estou falando, quando nós recebemos algo da parte de Deus, nós temos que proteger, guardar fielmente aquilo que Ele já tem nos dado. Então, a salvação, ela é de fato um presente que o Filho unigênito de Deus, que nos amou primeiro, se entregou na cruz do Calvário por nós, nos deu de fato. E a partir do momento, por que é um presente? Porque não é necessário que eu faça alguma coisa para alcançar. Ele já me deu, a salvação já foi posta à minha vida. Agora, eu preciso apenas aceitar essa mensagem, eu preciso aceitar esse presente, e não apenas aceitar o presente de imediato depois de largar de mão, não é sobre isso. Eu aceito o presente e eu zelo pelo presente que foi me dado, pelo acesso que foi me dado e pela preciosidade do que foi me dado. Então, é sobre isso. A salvação é sobre um Deus que nos amou primeiro, deu o seu Filho unigênito, né? Esse Filho também nos amou primeiro e estava com Deus na criação, morreu uma morte de cruz, prometeu morada no céu para nós e prometeu voltar para nos buscar. E nós estamos aqui aguardando a sua volta gloriosa. Mas enquanto isso, nós estamos zelando pelo presente que já foi nos dado. A salvação é um presente e nós estamos aqui para continuar zelando por ela. Então é sobre isso, sobre a firmeza, sobre guardar fielmente e sobre esperar o momento certo até a vinda gloriosa do Senhor, para de fato desfrutar completamente desse presente. Hoje nós recebemos, está ali guardado, mas a partir de um momento, quando nós estivermos com Ele, nós podemos abrir esse presente e desfrutar dele para toda a eternidade. Então é sobre isso. Acho que fala um pouco sobre isso, sobre a firmeza e sobre nós ansiarmos e guardarmos, né? Guardarmos aquilo que Deus já nos deu, já foi nos dado. Então que possamos proteger a salvação que foi posta na nossa vida. É isso. Isso aí, gente. Conseguiu aí também mais um tópico trazer de forma objetiva tudo que a revista quis transmitir pra gente. Muito legal, gente. Vai comentando aí pra gente tendo esse feedback de vocês, né? Tanto a galera que tá na live, mas também depois, pessoal. Quando vocês assistirem esse vídeo, podem comentando ponto a ponto, tá? Que a gente vai ficar muito feliz de ver aqui os seus feedbacks. Desse tópico, eu não tenho nada muito específico e compactuo de tudo que você trouxe. Podemos seguir? Podemos. Então, agora a gente chega, né, finalmente já estamos quase encerrando essa live, no tópico 3, vida em comunhão. Como eu disse para vocês, né, quando a gente estava estudando essa lição, eu gostei muito desse tópico, eu acho que ele fecha muito bem a lição, né, e anotei algumas coisinhas aqui que a gente vai tentar falar aqui o mais breve possível. Então, vamos lá, ó. Introdução. Ao participarmos da comunhão com os irmãos na igreja, sentimos-nos encorajados na caminhada. E aí eu comecei a refletir sobre duas questões muito importantes, logo nessa introdução, sobre a unidade no corpo de Cristo. E aí vem dois pontos. Vem a questão do significado de união e o significado de unidade. São coisas diferentes. Às vezes a gente acha que é tudo igual, mas não. São coisas diferentes que têm aplicações diferentes. Vamos entender um pouquinho o que é e o que o Senhor quer pra gente nessa questão. Então, vamos lá, ó. Rapidamente, a definição de união. União refere-se ao ato de juntar-se, agrupar-se. É uma conexão externa ou formal entre indivíduos ou grupo. Agora, vamos para unidade, definição de unidade. Unidade é uma integração mais profunda e significativa, onde há harmonia, coesão e um propósito comum entre aquelas pessoas, aqueles indivíduos, mesmo na diversidade. Aí já é um ponto que dá para a gente comentar muito sobre. Mas e a aplicação disso na prática? União. A união é importante para projetos e eventos específicos, onde há cooperação entre diferentes indivíduos ou grupos. É necessário, né? Mesmo que não haja uma profundidade espiritual compartilhada. Então, isso é união. Agora, a unidade, a aplicação da unidade. A unidade é essencial para a saúde e a eficácia ao longo prazo da igreja, pois promove uma coesão genuína entre os membros, baseado na fé comum, amor mútuo e compromisso com os princípios bíblicos. Então, trouxe aqui para vocês dois conceitos muito importantes, união e unidade, mas o que o Senhor quer trazer para a gente é unidade, a ponto de que
nós estamos no mesmo propósito, nós estamos tão dentro desse propósito que a gente passa a ser um só, a gente passa a ser uma unidade em Cristo. Por isso que ele fala unidade no corpo de Cristo. Não é mais o que eu quero, não é mais o que o Rômulo quer, mas é o que o corpo de Cristo quer e é para onde ele nos direciona. Por isso que é unidade. Mas esse tópico vai falar um pouquinho sobre isso. 3.1, reunião dos santos. Agora eu peguei a mania do Rômulo, né? De ler e comentar. Então a gente vai seguindo assim. E se você tiver alguma coisa para falar, Rômulo, pode me interromper também. Então vamos lá. 3.1, reunião dos santos. O autor da carta aos Hebreus faz uma referência ao assunto de que muitos se afastaram da igreja e dos cultos e incentiva a que todos se animem mutuamente. Somente na igreja, somente em comunhão que a gente vai conseguir essa animação mútua, né? Onde um anima o outro, um fortalece o outro, somente quando estamos juntos. Porque em casa, essa parada aí que tá chegando aí, na verdade não tá chegando, já é muito antiga, de Cristo em casa, onde é só você e Deus, não funciona, porque é somente quando estamos em comunidades que a nossa fé, a nossa vida com Cristo é fortalecida. Porque é fácil, né? Você falar que ama o próximo, ama Deus, só que você viver só você e você mesmo. Amar o próximo, quando você está em contato com ele, quando você é ferido por ele, quando você ali tem que enfrentar essas questões, é muito difícil, mas essa vida em comunhão, ela é necessária justamente para nos provar e também, né, nos ajudarmos mutuamente. Tá falando um pouquinho sobre isso aqui, ó. Dos fatos que nos chamam a atenção, o primeiro é que muitos se afastaram, no quesito aqui da carta aos Hebreus, no contexto, né? Ou por causa da perseguição, ou por causa do esfriamento espiritual devido à prática ao pecado. Aqui também traz 2 pontos fundamentais: perseguição e esfriamento. Sobre a perseguição, é até um pouco contraditório, né? Já que os cristãos estavam ali sendo perseguidos, por que eles estavam se desvencilhando do grupo? Se a gente sabe que no reino animal, quando a presa ela está sozinha, ela é muito mais vulnerável do que quando ela está em grupo. Em grupo, ela pode se proteger. E aí é meio contraditório, né? Quando você começa a ver perseguições, você se afasta do grupo. Existem 2 tipos de perseguições. Né? Perseguições que você sofre de dentro para fora e a de fora para dentro. Então, né, a gente tem que ficar atento a essas 2 questões. Mas nesse quesito da perseguição é um pouquinho contraditório, né? Então a gente tem que refletir sobre essas questões, esses desafios que se levantam na nossa vida cristã. E a primeira coisa que a gente pensa é abandonar o barco. A primeira coisa que a gente pensa é sair da igreja, é abandonar o grupo. Quando a gente sabe que quando a gente está fora, né, da casa e quando a gente está à mercê, né, da vida, né, quando a gente se distancia do nosso grupo, a gente vai estar ali muito mais vulnerável ao nosso inimigo. Então, esse ponto aqui é muito importante. O segundo ponto é a questão do esfriamento espiritual, né? Quando a gente, no quesito aqui, estava falando, né, no contexto da carta aos Hebreus, mas quando a gente traz para o nosso contexto, é aquela questão, a gente, né, deixa de ir para a igreja, falta um dia, falta outro, daqui a pouco não está nem fazendo mais diferença na sua vida você faltar. E mais especificamente aqui está falando da prática do pecado. A gente sabe que o pecado, ele cauteriza a nossa mente, a ponto de que a gente vai pecando, é que não faz nem diferença mais na sua vida. Então, isso também faz com que a gente se afaste da comunhão, que foi algo estabelecido por Deus, né? Então 2 pontos, Bernardo. Então, 2 pontos aí muito importantes. Você pode abordar com seus alunos. Seguindo aqui, ó. O segundo é que os relacionamentos, a comunhão e o culto fortalecem o crente ante as adversidades da vida. Isso que eu já falei com vocês, né? Ali em comunhão que você vai, a partir de experiências dos seus próximos, experiências dos seus pares, que você vai se fortalecendo frente às suas adversidades. Somos fortalecidos ao cultuar a Deus, pois Cristo se faz presente quando estamos reunidos em seu nome. Aí essa passagem aqui, ela fala um pouquinho, né? Quando estão 2 ou 3 reunidos ali, eu me faço presente, tal. Mateus 18, 20. A comunhão nos faz mais fortes. E aqui é um ponto fundamental. E até tem uma frase muito legal. Meu pai às vezes fala, e já vi muitas vezes na internet, que diz assim: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. E isso é uma das frases que a gente usa lá no momento de professores, aqui, ó. Juntos somos mais fortes, separados, né? Nós não somos nada e nem chegamos a lugar nenhum. Então, passe isso para os seus alunos. Se eles quiserem ir rápido, que vá sozinho. Mas se quiser ir longe, que vá acompanhado. E além da companhia que a gente tem aqui terrena, mais importante é ter a companhia do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo. Então, esse ponto aqui, ele é fundamental. Alguma coisa para falar, Rômulo?
Não, gostei muito. Muito bom, muito bom. Só acrescentaria, talvez, falando que nós precisamos do outro, né? Nossa necessidade de precisar do outro. Ninguém é nada sozinho, né? De fato. Eu gostei muito dessa frase, já tinha ouvido ele falar outras vezes, mas agora ficou bem na minha mente. Então, acho que é sobre isso. Para tudo nós precisamos. Para nascer, primeiro precisamos que Deus nos planeje, né? Nós, de fato, nascemos primeiro em Deus, né? E aí é necessário que nossos pais se unam para que aí sim nós pudéssemos vir ao mundo. E a partir do momento que a gente vem ao mundo, nós não sabemos fazer nada, né? Nós choramos, e aí a partir do momento a gente vai aprendendo com outras pessoas a falar, com outras pessoas a gesticular, ou seja, no final das contas, ninguém é nada sozinho. Então, para você que é um pouquinho orgulhoso, ou que tem essa dificuldade, né, em receber algum conselho, ou pedir ajuda de alguém, entenda que ninguém é nada sozinho. E o próprio Salmo 133 fala sobre isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é isso. Não. Ou seja, nós precisamos um do outro. Por isso, né? Preciso da Poliana para me casar e fazer dela feliz. E ela também precisa de mim. E é por isso, né? Nós precisamos um do outro para fazer com que esse vídeo aqui aconteça. Então, sim, no final das contas, nós precisamos um do outro. Tanto no nosso terreno aqui, no terreno, né? Enquanto no espiritual, que nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida. Então, é isso. E sobre isso de precisar, você falou agora, até anotei aqui, a gente pode fazer uma referência à questão da árvore, não só aqui, secularmente falando, mas também a Bíblia fala um pouquinho sobre isso, sobre os frutos. A árvore produz o fruto para o outro, a árvore não produz o fruto para si mesma, ela não se autoalimenta do fruto que ela produz. Então, só quando a gente está em comunhão, quando a gente está em comunidade, né, que a gente pode produzir os frutos para que o outro se alimente. Então, também você pode, com mais tempo, se eu tivesse mais tempo, a gente poderia se aprofundar nessa questão. Mas é só um gostinho aí, depois você estuda sobre essa questão dos frutos do Espírito e tudo mais, e o quanto que a gente deve produzir para o nosso próximo. Então, é isso, Rômulo. Muito bom, muito legal esse insight que você trouxe. Agora, 3.2, exortação e encorajamento. Vamos lá. Exortação é o ato de encorajar alguém a fazer algo, é estimular ou animar. Porém, muitos pensam erradamente que exortar é chamar atenção ou advertir. Às vezes a gente comete esse erro, né, de achar que exortação é ali você chamar atenção, advertir, querer o mal da pessoa, quando na verdade não é. Exortar é você estimular ou animar. No caso aqui da carta aos Hebreus, está estimulando a voltar à palavra, voltar aos ensinamentos e não abandonar daquilo que Jesus havia ensinado. Então, é uma exortação, é um estímulo. O autor da carta aos Hebreus nos exorta à fidelidade e à santidade. Por isso que nas lições passadas a gente já falou muito sobre isso. Pois o grande dia do Senhor está às portas. E naquela época ele estava às portas, agora então, 2024, com tudo que está acontecendo, está mais às portas ainda. Que possamos também nos sentir encorajados a permanecer fiéis ao Senhor e aos seus mandamentos, pois grande é a recompensa para aqueles que se encontrarem perseverantes, a partir daquilo que o Romo já falou, convicção, firme, questão da culpa, da sinceridade, o Romo já falou sobre isso. Mas aqueles que recuarem no caminho, Deus diz que não ficará contente com eles. Hebreus 10, do 38 ao 39. Muito legal. E isso aqui entra naquela questão da apostasia, né? Uma coisa é alguém nunca ter ouvido falar de Deus, né? Nunca teve contato com a palavra, nunca teve contato com Cristo. Outra coisa é você que já viveu no caminho, que já bebeu dessa água, e aí você decide largar, você decide voltar atrás. Então, Deus não ficará contente com esse tipo de atitude. É importante que você chame a atenção dos seus alunos também para essa questão. Então, no geral, é isso. Posso ler a conclusão, Romulo? Pode, show de bola. Acho que é melhor ler a conclusão, porque hoje é tu que olha, então eu leio a conclusão e Sou eu? Então pode ler. Só aqui, comentários, A propósito, A propósito, eu preciso de vocês, meus professores amados. Precisa da gente? Cada um precisa do outro, exatamente. É essa ideia que o Romulo trouxe. Daquilo que a gente estava comentando antes, que nós precisamos um do outro. Sim, eu achei que era algo mais prático, porque caramba, precisa de quê? Mas é exatamente, é dessa aula aqui que a gente trouxe, né? A propósito, eu preciso de vocês, meus professores amados, casal lindo. E a gente aqui desse lado precisa de você que está aí assistindo, você que é nosso apoiador também, gente. É uma relação aqui, mútua, né? É uma relação que vai e volta.
A nossa comunhão me traz crescimento espiritual. É isso aí, uma grande comunhão que a gente tem aqui no canal Boa Semente. Muito legal, muito bem lembrado, Sossô, muito bom. Pode trazer a conclusão. Muito bom, gente. Vamos lá. Conclusão. O novo e vivo caminho construído para nós através do sacrifício de Cristo na cruz nos oportuniza o acesso à presença do Pai. Devemos perseverar na fé e na comunhão com o Senhor para que sejam cumpridos seus propósitos em nós, que culminará na eternidade. Então é isso, né? Tá bem explicado. Acho que não tem mais nada a comentar sobre isso. É isso, é isso. Acho que fechamos bem aí a lição de hoje. Uma lição mais objetiva. Às vezes a gente acha que a revista está se repetindo, mas é o que eu falei ao início. Sempre tem alguns pontos que a gente pode se aprofundar e olhar com outros olhos. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela se renova, gente. Então, uma coisa que a gente está lendo aqui hoje faz sentido, pode ser que daqui a alguns meses a gente leia e interprete de outra maneira, né? Desde que seja ali para o crescimento, né? Que não fuja muito, né, do que realmente está querendo dizer. Mas, enfim, no geral, tudo tem que ser muito bem aproveitado. Então, voltando aqui para o momento de oração, oremos para que sejamos firmes e constantes na caminhada, perseverantes em oração e na fé em Jesus. Então, como hoje sou eu, feche seus olhinhos e vamos orar para que a gente continue firme. Então, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade que a gente está tendo aqui no canal Boa Semente de compartilhar a sua palavra com os professores que estão aqui se disponibilizando para aprender mais sobre Ti, meu Pai. A oração de hoje, ela tem como objetivo fazer com que a gente continue firme na nossa caminhada, continue firme na nossa fé, naquilo que a gente decidiu crer, Senhor. Nos ajuda, porque sabemos que não é fácil. As adversidades vêm e muitas das vezes nos abalam, Senhor, mas nós queremos te pedir, nós queremos orar esse propósito para que nós estejamos firmes até mesmo quando a adversidade bater na nossa porta, Senhor. Quero te pedir também, meu Pai, pela aula de domingo de cada um que está assistindo a aula de hoje, Senhor, que vidas venham a ser transformadas, que vidas venham a se render diante de Ti, porque nós sabemos que só o Senhor é o caminho, é o verdadeiro caminho que traz transformação à nossa vida, Senhor. Muito obrigado também por ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais de Ti. O Senhor sabe que eu não me achava capaz, ainda não me acho capaz de estar aqui falando sobre a palavra, mas o Senhor é o Deus que nos capacita e nos ajuda a continuar essa grande obra, porque afinal a obra é sua, Senhor, e o Senhor, como dono, capacita quem o Senhor escolhe. E é isso, meu Deus. Muito obrigado pela aula de hoje. Nos despede em paz. Que cada pessoa que está aqui venha ter uma noite abençoada e que venha descansar em Ti. Tudo isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso, galerinha. Muito obrigada a você que assistiu a... Quer falar? Não. Falei amém. Tá. Muito obrigada a você que assistiu a live de hoje. Até a próxima semana. Não se esqueça de se tornar apoiador do nosso canal. A partir de R$5, você pode estar aí fazendo parte desse grande projeto. Não se esqueça também de nos seguir, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Rômulo Barba. Todos os dias a gente aparece lá no Instagram e fala algumas coisinhas que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Então, é isso. Um beijo. Até a próxima semana.